Você pode ser um improvável hoje, mas amanhã você vai ser testemunho para ajudar muito mais outras pessoas. Repete para o irmão que está do seu lado. Você faz o que você é. Agora para o outro lado você vai falar. Você é o que você faz. Nós não somos nada mais do que aquilo que nós fazemos. As pessoas, quando vão se referenciar a você, elas vão falar, a Júlia é profeta, que ela tem oração forte. A Júlia é aquela que está na igreja todo dia. A Júlia é aquela que não sai da sala de oração. A Júlia é aquela... As pessoas vão se referenciar a Júlia pelo que ela faz, pelo comportamento dela. Nós somos o que fazemos, da forma que fazemos. E todos os dias que a gente começar a trazer para a intencionalidade, para a racionalidade, esse tipo de frase, eu sou o que eu sou, o que eu faço, eu começo a dar uns passinhos para trás, eu começo a refletir, porque o meu comportamento diz quem eu sou. As pessoas vão te referenciar por aquilo que você faz. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente vai ver lá em Mateus 7:20, assim pelos seus frutos os conhecereis. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Você pode falar que é, que faz, que acontece, mas se o seu fruto não aparece, meu querido, falar até papagaio fala. A gente precisa mostrar com atitudes, com comportamento, porque isso tem a ver com legado. Durante muito tempo na minha vida, eu não dei bola para isso. Durante muito tempo na minha vida, eu vivia a vida do mundo, e eu era a pessoa que dizia assim, o amanhã, deixe que é amanhã, hoje é hoje, vamos curtir hoje, deixa eu fazer o que eu quero hoje, vou fazer do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, não estou nem aí, eu sou assim e daí, que me aguentem. Quem já não ouviu alguém falar assim? As pessoas que me aguentem, eu sou assim, eu não vou mudar. Mas quando Jesus chega na nossa vida, meu irmão, ou você muda, não tem outro caminho. Não tem vida que não se transforme com Jesus. Se a vida não transformou, é porque não tem Jesus. Se o meu comportamento não mudou, é porque não tem Jesus. Qual é o legado que você quer deixar? E quando eu não pensava nisso, e eu já tinha tido meu primeiro filho, fazendo muita besteira, meu filho tinha 1 aninho, viajando muito. A cada manhã seguinte de uma besteira feita, eu pensava, glória a Deus. Glória a Deus. Eu pensava, que exemplo eu vou deixar para o meu filho que recém-nasceu? Que legado de comportamento eu vou deixar? E aquilo vai nos corroendo, porque nós começamos a nos sentir culpados, o inimigo aproveita essa brecha, porque você não está com um comportamento adequado, ele invade a sua mentalidade, te deixando mais confuso ainda. A gente vira um escravo dos pensamentos, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que tem um Deus que pode nos curar, nos transformar, a gente não consegue sair daquele comportamento vicioso, viciante, errado. E logo num final de semana seguinte, você está repetindo o mesmo erro. Mas toda vez que aquela consciência vem, que você fala, que legado eu vou deixar de comportamento, não é você, é o Espírito Santo já te tocando, mesmo no erro, dizendo, ei, isso não é legal, eu continuo aqui.
Mesmo quando nós estamos afundados em erros, em pecados, o Espírito Santo tem momentos que ele chega para nós e fala assim, ei, eu estou aqui, tá? Basta você me olhar. Quando Pedro saiu daquele barco que Jesus disse, vem, Jesus estava ali, ele estava lá. Só que quando ele começou a pensar nas coisas do mundo, no vento, na tempestade, naquilo, Pedro fez o quê? Afundou. Mas quem estava ali? A Bíblia diz que Jesus estava ali. Então, mesmo você estando hoje, no momento turbulento, de vício, de escravidão em cima de alguma coisa que você sabe que não está legal, saiba de uma coisa, Jesus está aí. E é a hora que vem esses repentinos de consciência. Eu lembro que depois de um monte de besteira vinha, né? Em Lucas 6,46, Jesus fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Porque muitas vezes tem gente que está escrava de algo, de um comportamento, de um vício, e que às vezes está vindo na igreja, às vezes está cultuando, às vezes está falando Senhor, Senhor, mas não consegue fazer o que Jesus fala que é para fazer. E eu declaro aqui hoje, na autoridade do nome de Jesus, que nós vamos quebrar correntes, nós vamos acabar com escravidões, que hoje Jesus vai libertar pessoas que ainda não conseguem sair desses erros. Porque fácil é apontar para o irmão e dizer, olha lá, ó, viciado em pornografia, olha lá o maconheiro, olha lá o bebum. Isso é fácil fazer, mas não saber o que aquela pessoa passa e o quanto aquilo incomoda tanto ela, é difícil. Sabe quando que eu descobri isso? Depois que eu virei pastor. Quem me acompanha aqui desde o início já viu uma diferença grande em mim. Pastor Mi, o povo aqui da igreja sabe. Porque eu era um cara que apontava, fala de Jesus, mas está aí, ó, fazendo um monte de besteira. Mas eu tenho atendido tanta gente, eu tenho tomado café com tantas pessoas que não é porque elas não querem, elas não estão conseguindo. E dói às vezes ver uma pessoa dizendo assim, eu não acredito em mais nada, pastor. Eu não consigo sair dessa. Eu estou descrente da vida, do mundo, e você ali tendo que fortalecer a fé dela, orar por ela, trazer o Espírito Santo, a presença dele para aquele momento, para fortalecer. Às vezes tem gente que não consegue. O nosso papel não é mais apontar, é interceder, é orar. É através do nosso comportamento mostrar para aquela pessoa que há sim grandes vidas e renovações na história com Jesus. Eu sou um milagre nesse altar, eu sou um improvável. Quem conhece a minha história sabe onde eu já andei. E em 3 anos Deus me tirou do fundo do poço para me colocar em cima de um altar. Então, quando eu vejo uma pessoa desacreditada, Deus fala para mim, conta quem tu era, conta o que tu fazia, traz o teu testemunho. Eu começo a falar, as pessoas falam, nossa, pastor. Teve um menino que falou assim, pastor, ouvi você falar o seu testemunho lá na Vida Abençoada, e meu sonho era ser pastor, mas eu pensava assim, eu fiz tanta besteira na vida que Deus nunca vai deixar eu ser pastor, mas quando eu ouvi a sua história, pastor, me alegrei de novo. Ele falou, me alegrei de novo. Pô, você fez muito mais besteira do que eu, pastor. Porque nosso Deus é um Deus de salvação. O nosso Deus não olha a quantidade de pecados que você tem. Ele olha para o seu futuro, para a sua frente. Ele diz para você, eu te restauro. Não interessa por onde você andou. Interessa por onde você vai começar a andar.
E é por isso que a gente tem uma missão aqui como pastores, como ministros, como cristãos. Você não precisa ser pastor para mostrar para outra pessoa que Jesus vive. O seu comportamento vai mostrar Cristo para elas. A forma como você age, a forma como você transborda Cristo vai dizer: eu quero ser que nem ela, eu quero ir naquela igreja que ela está indo. Apontamento não é de Jesus. Tem situações e situações, e a gente começa a compreender quando a gente começa a entender o outro, a sentar com o outro, a conversar com o outro. Tem gente que tem referências de vida diferente de você. Criações diferentes, não tiveram as mesmas oportunidades que você. Esses dias eu orei por uma mãe que o filho está preso. E ele conseguiu uma saída especial por bom comportamento e estava aqui quarta-feira no culto. E nós estávamos orando por aquilo. Imagina para uma mãe que às vezes nem sabe como aquilo aconteceu e se culpa. Mas não sabia onde que estava andando muitas vezes, com quem estava andando, como estava andando. Mas o menino que quer ser restaurado, o menino que está falando de Jesus dentro da cadeia. Como que nós vamos julgar? Tudo que façam, façam pela palavra, debaixo da palavra. A gente tem um passo a passo aqui, gente, que não existe igual. Você pode ler livro que for, de mentor, de empresário. E eu já li livro na minha vida, hein? Milagre da Manhã, Mindset, Poder do Hábito. Você pode ler o que for. Aliás, tem gente que consegue mudar o comportamento por causa de um livro, mas não consegue ler a Bíblia e mudar o comportamento. E a gente tem o melhor passo a passo aqui. Pastor, não entendo nada que escreve na Bíblia. Também não entendia nada. É porque Deus não se revela quando a gente vai ler de qualquer jeito. Isso aqui não é uma leitura que você senta com um cafezinho da manhã para ler, com o celular junto, onde você olha o Instagram, depois dá uma lidinha. Isso aqui você lê em oração, com a porta do quarto trancada, focado e pedindo para Ele revelar o que Ele quer. Tudo que façam, façam debaixo do Evangelho. Cada comportamento, cada decisão, coloca Deus na frente. Não faz mais nada. Porque depois a gente faz do nosso braço, do nosso jeito, não dá certo, a gente briga com Deus. Aí Deus está lá dizendo: mas você nem me perguntou o que você ia fazer? Mas se atentem. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento aqui. Não sei se eu falo. Será que eu falo? Tem um povo que às vezes sai daqui e fala: o pastor foi duro hoje. Mas aí eu olho para cá, o culto está cada dia mais cheio, eu falei: o povo está gostando de tomar umas durezas. O evangelho que me deixa do jeito do mundo não é evangelho. O evangelho que só afaga o meu ego não é evangelho. O evangelho que não muda meu caráter não é evangelho. O evangelho que não transforma meu interior não é evangelho. Se você está ouvindo frases motivacionais disfarçadas de evangelho, me desculpe, meu amigo, você está iludido, porque o evangelho é transformação. O evangelho é renúncia, o evangelho é mudança de comportamento, o evangelho é do Senhor. Em nenhum momento diz que não vai ter peso, que não vai ter jugo. Aliás, Jesus vem e diz: o meu jugo é... Mas ele tira o jugo? O jugo é suave, mas ele não tira. Tem jugo, tem sacrifício. Se o evangelho não mudar a nossa mentalidade, o nosso caráter, esse livro aqui não existiria há mais de 2000 anos. Essa igreja não estaria com
todas as pessoas que estão aqui, que vêm na segunda, que vêm no domingo, que vêm cada dia mais. É porque isso aqui tem transformado vidas. Paulo diz em Romanos 6:4 que não devemos andar, que nós devemos andar em novidade de vida. Depois que somos batizados, nós devemos viver uma vida nova. E vida nova não é continuar fazendo as mesmas coisas, porque as mesmas coisas farão com que a gente se arrependa, se culpe e passe por aquilo que eu falei que eu passava. Que legado eu quero deixar? Que legado você quer deixar? O nosso lugar não é aqui, mas se Deus nos mandou para cá, nós temos uma missão. Qual é o legado? Qual é a sua missão? O que nós aqui, o que Deus quer de nós aqui? Será que é todo esse comportamento do mundo que nos distrai? Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Maioria, hein? Que legado você quer deixar para os seus filhos? Olha que interessante. Todas as vezes que nós nos culpamos por algo que nós fazemos, principalmente aqueles que são pais, as primeiras pessoas que a gente pensa são nos filhos. Pelo menos eu e pessoas que eu já atendi são assim: nossa, eu não queria que meu filho me visse assim. Nossa, eu não queria que meu filho soubesse que eu sou assim. Nossa, eu estou envergonhado dos meus filhos. As primeiras pessoas com quem nós lembramos quando nós erramos são dos filhos. E a palavra de Deus já dizia isso, quer ver? Lá em Lucas 11:13, Jesus fala. Lucas 11:13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Nós, mesmo não tendo comportamento ideal, mesmo não sendo mesmo não buscando santidade, mesmo errando, mesmo sendo humanos, nós ainda buscamos dar as melhores coisas aos nossos filhos. Agora imagina Deus com a gente. E ó que Ele vê a gente fazer coisa errada. É muita compaixão e misericórdia. Todos os dias eu me ajoelho e eu agradeço pela misericórdia e compaixão dEle. Às vezes eu me pergunto se que eu e a minha casa estamos vivendo é real. E Ele está sempre lembrando, é real. Porque através dos improváveis é que Ele eleva a fé daqueles que estão desacreditados. Você pode ser um improvável hoje, mas amanhã você vai ser testemunho para ajudar muito mais outras pessoas. Você pode estar desacreditado hoje, achando que ninguém te vê, que ninguém te olha, que ninguém quer nem saber de você. Mas amanhã você pode estar aqui pregando a palavra de Deus, ajudando centenas e centenas de pessoas. Porque não há nada impossível para Deus. Não há ninguém menor ou maior para Deus. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. Falei que até já vou escrever um livro agora. Do improvável ao altar. Eu quero trazer testemunho mesmo, quero contar as histórias que eu não posso contar aqui. Tem até uma história pesada, gente. Jesus. O Espírito Santo fala, vai com calma. Nos cafés eu conto. O povo está desacreditado. Nossa, pastor, eu fiz isso. Eu pensando, tadinho, não fez nada. Não fez nada. Não tem nada que Deus não perdoe, meu irmão. Para de se culpar. Tem gente que não consegue viver uma vida repleta com Deus porque fica remoendo culpa de coisas erradas que fez. Para de se culpar, para de se achar inferior. Alguém já morreu por você, já justificou essa culpa.
Agora, vamos olhar o legado de Deus para nós. Quem já leu aqui a criação do mundo, lá em Gênesis 1? Levanta a mão para mim, quem já leu. Quem não leu vai ser tarefa de casa. Aliás, quem está chegando hoje, eu passo tarefa aqui, tá? Tarefa de casa para quem vem no culto Não Pare dessa semana é ler capítulo 1 de Gênesis. Lá é o legado de Deus começando nas nossas vidas. Deus fez o mundo, Deus fez a terra, Deus fez os animais. Tudo que você vê hoje quando você anda na rua, tem a mão de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Antes de Deus fazer você, Ele já criou um ambiente maravilhoso para que nós morássemos. E o mais interessante, Ele nos colocou como governantes desse. Ele bota o homem e a mulher, vou dar o governo sobre a terra, sobre os animais. E lá no capítulo 1, vocês vão ler, eu vou perguntar no grupo, quem estiver no grupo vai ter que responder. Vou pedir resumo, hein? Lá no capítulo 1, cada coisa que Deus vai criando, ao final dos versículos ele fala assim, a Bíblia fala assim, e Deus fez e viu que era bom. E depois que Ele cria nós, Ele viu que era muito bom. Qual é o maior legado que Deus deixou então? Qual é o maior legado de Deus nessa terra, gente? Tem gente que já falou Jesus, tem gente que já pensou Jesus, mas eu vou dizer para você, o maior legado de Deus nessa terra é você. Sou eu, é você. O maior legado de Deus é você. Mas pastor, e Jesus? Vamos lá. Jesus é um grande legado de Deus. E Ele veio em forma de quê? Ele veio em forma de homem. Deus não podia ter feito de qualquer outra forma? Podia dar um estalo, vou salvar essa população, esse povo todo assim. Podia. Deus podia ter feito uma ave maravilhosa, um anjo lindo que descesse e salvasse todo mundo de outra forma. Deus poderia fazer de qualquer forma a salvação do mundo. E Ele escolhe descer como homem. Porque Ele nos ama tanto, tanto, que o maior legado de Deus nesta terra somos nós. O maior legado de Deus nesta terra somos nós. E toda vez que você se sentir inferior, se sentir incapaz, se sentir culpado, eu quero que você lembre que você foi feito imagem e semelhança de Deus, e que Ele te ama tanto, tanto, que o Filho dele que desceu para te salvar, tem a mesma imagem e semelhança sua. Você é o maior legado que Deus poderia ter deixado nessa terra. E por isso que Ele tenta nos resgatar a todo momento. Por isso que Ele tenta nos salvar a todo momento. Por isso que Ele está chamando você a viver o que está escrito aqui. Por isso que Ele quer te ver saudável, buscando santidade. Deus já poderia ter destruído tudo, meus irmãos. Deus não está atrasado, Ele está esperando você mudar o comportamento para ser salvo. Deus está esperando a nossa mudança para que todo mundo seja salvo.